Oi, sou Bruno Flor. Esse é o quinto e último episódio da série Cultura de Jardim. É uma iniciativa do Jardim Seu Flor em parceria com a Secretaria de Cultura de Fortaleza por meio da Lei Aldir Blanc. Hoje o assunto é sobre algo que me perguntam muito: compostagem. Compostagem é uma tecnologia humana para otimizar e diminuir o tempo de decomposição. Isso gera um produto que a gente chama de composto, que pode servir tanto como adubo como substrato para as nossas plantas. E qual a importância de fazer a compostagem? A gente divide em 3 níveis: a nível pessoal e individual, a nível de comunidade e a nível de ecossistema. A nível pessoal e individual é entender que esse lixo, na verdade, é uma matéria orgânica que vai servir para produzir um composto e um adubo. A nível comunidade é mostrar para a minha comunidade, as pessoas que eu me relaciono, que é possível sim viver dessa forma e que eu tenho outra relação com o lixo. E a nível ecossistema é mostrar que eu e minha comunidade podemos diminuir o impacto a esse ambiente. Então eu vou mostrar as etapas de construção de uma composteira doméstica e seus processos, o que acontece dentro. Aqui eu tenho 3 níveis de recipientes dessa composteira, que é o mínimo de uma composteira doméstica. Esse primeiro nível desse recipiente é onde eu vou ficar alimentando a minha composteira, é onde eu vou ficar colocando os materiais compostos orgânicos da minha alimentação, da minha cozinha, e eu vou enchendo. Esse segundo nível é o nível onde já está cheio, que já foi cheio no passado e que já está em processo de decomposição avançada e que vai produzir um composto que eu vou utilizar nas minhas plantas. E esse que fica no nível mais baixo é onde fica o chorume, que pode servir como adubo líquido. E como é a estrutura dessa composteira? Para o primeiro nível, é um recipiente onde a tampa não é furada, a tampa é completamente perfeitinha, porém o fundo do recipiente ele é furado para a passagem do líquido que está aqui no processo ainda de decomposição passar para baixo. O segundo nível, que é o nível do meio, ele tanto a tampa como o fundo são furados para a passagem do líquido lá de cima lá para baixo, para o último nível. E o nível mais baixo é como ele vai receber o chorume, que é líquido, ele tem que ser só a tampa furada para a passagem de todos os níveis até ele. Esses furos também ajudam bastante no processo de aeração da composteira, que é um dos segredos de sucesso. A aeração, o oxigênio dentro desses processos de decomposição ajuda com que as bactérias e fungos que fazem a decomposição sobrevivam e atuem nesse processo. Por isso que é tão importante a aeração. Então, como é que funciona a minha composteira doméstica? Nesse primeiro nível, eu vou alimentar ele com matéria orgânica da minha cozinha e da minha alimentação, os restos alimentares. E eu vou colocando aqui. Quando ele encher, ele ficar no topo, já é o momento de trocar. E ele vem aqui para baixo. Esse daqui que já está cheio, eu vou inverter com esse daqui de cima. E aí a gente vai inverter as tampas. Eu vou pegar a tampa desse daqui de cima, que é completamente fechada, com esse daqui que é completamente furadinho. E eu inverti. Esse daqui que está cheio, que começou o processo de decomposição, eu vou colocar ele no meio. E esse que estava no nível 2, que estava no meio, que estava já no processo de decomposição, eu produzi meu adubo. Então eu tenho aqui meu adubo. Ó. Esse daqui é o adubo que eu produzo depois da decomposição. E que esse adubo eu já posso utilizar nas minhas plantas. Esse recipiente, ele já está vazio novamente e que ele volta para o topo. Então eu pego, coloco a tampa e ele retorna para o topo. E lá embaixo, a cada ciclo, eu produzo um chorume, que esse daqui fica aqui embaixo, ele não sai. E aí, esse chorume, que é o adubo líquido, ele é escuro, não tem cheiro e é ótimo para as plantas. Claro, ele já é concentrado. Vou mostrar para vocês. Ó. Ele tem uma cor escura.
ele é muito concentrado e a gente dilui em água para utilizar no momento da rega das plantas. E ele já está pronto. E assim todo o ciclo da compostagem acontece e se renova. E agora o que é que eu vou utilizar em minha composteira? O que é que eu vou colocar aqui nesse primeiro nível que eu vou ficar alimentando? Eu tenho aqui alguns exemplos que eu posso utilizar em minha composteira e que eu divido em 2 grupos. O primeiro grupo são o grupo dos secos, que são materiais orgânicos que não têm água. Por exemplo, serragem, restos de folhas de poda que já estão secas, troncos, guardanapos secos e restos de poda de grama. Tudo isso, se estiver seco, se não tiver água, é desse grupo dos secos. E o que são os úmidos? São os restos de alimento, restos de fruta, cascas de ovos, pó de café, elementos que ainda têm água em sua composição. Esses são os elementos que eu posso colocar aqui em minha composteira e alimentar ela. Agora tem elementos que eu não posso colocar na minha composteira e isso dificulta muito o processo de decomposição. Por exemplo, o guardanapo, ele está aqui no elemento seco, mas eu não posso colocar um guardanapo que é engordurado, que tem óleo. Esse óleo ele dificulta muito o processo de decomposição. Acontece a decomposição, mas o óleo ainda fica presente no composto, certo? Não pode. Outros elementos também que eu não posso utilizar é quando eu utilizo limão. Esses limões, eles não podem entrar na composteira, porque eles são ácidos. Limões, laranjas, tangerinas, eles são bastante ácidos. Então, a acidez na composteira causa um desequilíbrio entre as bactérias e fungos que fazem esse composto acontecer. Então, não pode de jeito nenhum colocar frutas cítricas. E aí, o que eu posso colocar dentro desse recipiente e alimentá-lo é esse grupo entre os secos e os úmidos. E existe uma proporção ideal e que você vai ter sucesso na sua compostagem. Para cada volume que você utiliza de material de elemento úmido na composteira, você vai utilizar 3 volumes de material seco. Pode ser material seco qualquer e material úmido qualquer, mas a proporção é 1:3. Essa proporção aqui dentro da composteira tem um sucesso muito bom. Faz com que a sua composteira faça a decomposição certa e que não tenha alguns problemas no percorrer desse processo de decomposição. Espero que vocês tenham aprendido, que apliquem na casa de vocês. E esse foi o último episódio da série. Qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários ou entrar em contato com a gente. Até breve.